Queremos ver Jesus. Uma frase que João Paulo II falou a um sacerdote brasileiro há alguns anos atrás. E começa o podcast entre nós com essa frase de hoje. Um Papa da juventude e um desejo que muitas vezes brota do coração de um jovem. Na maioria das nossas histórias, queremos ver Jesus. Um desejo latente do nosso coração. E inicio com esse tema justamente para trazer para nós hoje o tema do nosso Entre Nós. E quem vai estar conosco hoje é o jovem Kelvin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Cristina. Obrigado, Júlio, a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Mas antes da gente começar, fazer o nosso agradecimento especial à TV Aribiri, que tem dado todo o suporte, todo o apoio tecnológico para nós. Sem vocês, não seria possível a gente estar com a nossa estrutura. E estreando hoje a nossa super caneca, podcast Entre Nós. É só água, tá, gente? Nada mais do que água, né? Então, a gente começa o nosso podcast hoje. E antes de começar, lembra, aquele joinha, aquele comentário, compartilha. Vamos fazer este podcast de hoje chegar ao maior número de pessoas possível, seja da nossa paróquia, seja da nossa arquidiocese. A graça de Deus, ela não pode ficar retida a nós. Ela tem que seguir o seu rumo aos outros corações. Nada mais do que um tema tão belo, tão intenso, que é a juventude com a liderança. Antes de começar, Kelvin, você, te trazendo aqui para falar de liderança de juventude, então você já passou por algumas lideranças, mas você já ouviu a frase, jovem não tem responsabilidade para ser líder? Direto. Eu também. Direto. Eu já até comentei aqui em alguns outros, não sei nem se eu comentei no podcast, mas eu já fui coordenadora do grupo de jovens quando eu tinha entre meus 15 e meus 21 anos, eu fui coordenadora de um grupo de jovens, né? E fui liderança por um tempo na minha paróquia de origem. E o que eu mais escutava era essa questão. Jovem não tem responsabilidade, jovem não tem compromisso. E você sabe que eu tenho uma justificativa para isso? Que esse descredenciamento é medo, porque sabe que o jovem, quando quer, nada segura ele. Tanto para o bem quanto para o mal. Isso é eterno. Eu vou te dizer, Cristina, eu vou contra essa frase. Uhum. Eu fui muito tocado, né? Tive muito a força da minha família, principalmente da minha mãe, né? Que sempre me acompanhou, me trouxe para a igreja. Ela, para mim, é um exemplo de vida, de esperança. É a ela que eu devo a minha sabedoria, é a ela que eu devo o meu amor, né? Hoje eu não tenho, assim, tanta força do meu pai na comunidade, mas eu agradeço a ele. Agradeço por quê? Porque o meu pai, ele me trouxe até a pia batismal e me trouxe também até a minha primeira Eucaristia. Isso para mim já é tudo. Já me complementa, já me faz forte. Porque no momento mais feliz, mais importante para mim, na minha comunidade, batismo e crisma, ele esteve comigo. Uhum. Hoje eu não tenho mais ele, né? Eu tenho minha mãe agora, meu irmão, né? E uma sobrinha que eu amo de paixão, né? Mas ele me ensinou um dom. Eu lembro muito bem quando ele faleceu, ele me contou: Kelvin, você não vai ter um pai para sempre, muito menos uma mãe. Mas uma coisa eu te digo: ganhe o futuro, seja feliz, trabalhe, estude, que aonde quer que eu esteja, eu vou estar com você. E hoje eu estou aqui, e ele está comigo. Eu lembro muito bem, né, Cristina, quando eu nasci. Então, peraí, vamos começar do começo. Tá bom. Nasceu aonde? Tem um irmão, você já falou, né? Tem. Sempre, começa do começo. Onde você nasceu, como é que era a sua infância? Bom, eu nasci em Vila Velha mesmo, né? Tenho 23 anos. Tá na mesma casa ainda? Não, meu irmão tem a casa dele, né? Tem a esposa dele, tem minha sobrinha lá, né? E tô morando somente com a minha mãe por enquanto. Não, mas há 23 anos você mora na mesma casa?
Com a minha mãe, sim. Ah, tá. Sim, tô lá com a minha mãe, não abandono ela de jeito nenhum, né? Ela não vive sem mim também. Tá certo. Né? Agora, meu irmão tem a casinha dele, tem a filhinha dele, minha sobrinha, tem a esposa dele, né? Às vezes ele passa lá na minha casa, né? E tá me acompanhando também. E a sua primeira paróquia foi Santíssima Trindade, com certeza. Sempre estive aqui. Na verdade, eu entrei aqui na paróquia, assim, de surpresa. Por que eu falo surpresa? Porque a minha mãe, eu não sabia dessa história, tá? A minha mãe veio na comunidade e fez a minha inscrição para a catequese. Eu não sabia que ela tinha feito a minha inscrição para a catequese. Não, mas peraí. Sua mãe e seu pai eram membros aqui da paróquia? Somente a minha mãe. Só a Meu sua mãe. pai, assim... E aí você foi batizado aqui? Sim. Com menos de 1 ano de idade, num processo normal? Sim, batizei aqui. Tranquilo, então. Tá? O meu pai, assim, você tocou nesse ponto, né? O meu pai não participava da comunidade. Né? Era minha mãe que tinha essa força maior. Mas ele era de missa? Então, eles iam nas missas, assim, importantes, né, meu pai, né? Meu pai veio ao meu batismo, veio à minha primeira Eucaristia, ia na Romaria dos Homens, né, porque ele era muito fiel e devoto à Nossa Senhora, e posso até lhe explicar o porquê disso, né? Isso ele me contou. Quando eu nasci, eu tive um problema, né, de leite. Minha mãe não tinha leite para me amamentar. E ela me deu leite de caixinha. Nossa! Né? Olha, eu falando mal da minha mãe aqui. Tô brincando também. Não, mas é compreensível, porque você foi o segundo filho, né? Sim. E talvez na época, no desespero e diante da necessidade, foi o que ela tinha à disposição. Sim. Então não tem como questão nem de falar assim, estamos levantando alguma coisa contra o que ela fez. Não, com certeza não. Era o que ela tinha ali à disposição, às vezes não tinha orientação, não tinha informação, não tinha ajuda. Foi o que ela conseguiu fazer. Sim, e assim... Como é que é o nome da sua mãe? Rita. Rita, um grande abraço, senhora que tá vivo, tá vendo? Ninguém pode falar nada. Né? Aí como foi essa história, né? Não tinha leite para me dar mesmo, amamentar, ela me deu leite de caixinha. Aquilo ali me fez mal, eu peguei uma alergia e fui pro pronto-socorro. Aí entra a história do meu pai. Como que meu pai entra nessa história, né? Meu pai me diz, né, que ele viu a minha situação, como eu tinha pegado essa alergia, ele foi pro banheiro e ele clamou a Nossa Senhora: Santa, se o Kelvin sobreviver, todo ano eu vou na Romaria dos Homens. Melhorei, né? E todo ano eu fico arrepiado de falar isso, né? Porque meu pai para mim foi tudo na minha vida, né? Ele me deu a graça, me trouxe ao mundo junto com a minha mãe, e hoje é só saudade. Né? Mas vamos voltar lá, que sua mãe te inscreveu na catequese de surpresa. Isso. Né? Me inscreveu na catequese de surpresa, né, dona Rita? Quantos anos você tinha? 7, 8? Eu tinha 8 anos. 8 anos, por aí. Me inscreveu na catequese. E ela chegou em casa e me contou essa história. Kelvin, eu lhe inscrevi na catequese. Eu falei, como assim? Se você não me contou nada? Ah, mas você não precisa saber disso. Eu falei, claro que eu preciso saber. Eu vou estar lá. Eu falei, mãe, mas eu não conheço nada de lá. Eu não sei como funciona. Você acompanhava ela nas missas? Não. Em alguma coisa na igreja? Não, nada? Não acompanhava em nada. Né? Ela que tentava me trazer, eu falava, amanhã eu vou, outro dia eu vou. Era assim a minha vida, né? Aí ela me inscreveu, fui, sim, digamos, forçado, não era contra a minha própria vontade. Fui. Chegando aqui, entrei, assim, tímido na comunidade e me acolheram. Né? Quem me acolheu na época? Posso até citar nomes aqui, né? Eu lembro muito da Maria Luísa, né, que hoje está fora do país. Lembro muito bem da minha catequista, que foi a Márcia, a Maísa também. Então, assim, eu fui entrando aos poucos, né, tímido, até chegar a um ponto em que eu me soltasse, né? E vim caminhando. Esse foi minha primeira entrada na igreja, né? Em qual comunidade?
São Vicente. São Vicente. Aqui na São Vicente. Foi aqui que eu descobri o que é ser igreja, né? E aí, fez a catequese, não fugiu. Não fugi. Fiz a catequese, continuei na catequese. Quando eu estou caminhando na catequese, a dona Vera, aqui da São Vicente, me convida para fazer leitura. Aí já começou, opa, estou começando devagar, né? Sempre sendo acompanhado. Não, mas aí você fez a primeira comunhão antes de fazer a leitura. Não, fiz a primeira comunhão depois da leitura. Depois da leitura. Depois da leitura. Aí depois que você fez a primeira comunhão, tinha já perseverança aqui na comunidade ou não? Que eu me lembre, não. Então você ficou meio solto. Sim, só ficava na catequese só. Vinha pra catequese, participava e ia embora. Vinha na catequese, participava e ia embora. Era isso. E as missas? Começou a frequentar logo ou não? Eu demorei um pouco. Por que eu demorei um pouco? Eu esperei o meu tempo. Né? Eu esperei a hora de eu ir para a igreja. Eu sabia que Deus já estava me chamando, mesmo participando da catequese, né? Ele já vinha me chamando aos poucos. Kelvin, aqui é o seu lugar. Presta atenção, porque Deus sempre nos dá sinais, né? Eu comecei a vir devagar. Aí, catequese, me chamaram para a leitura, fui participando. Quando a primeira vez, Cristina, quando eu subi à frente, lá no presbitério da igreja, para fazer uma leitura, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu, assim, vou falar o que Deus tem para falar. Eu coloquei Deus na frente. Treinei muito em casa, minha mãe treinou comigo, que é o ler pausado, devagar, pontinho por pontinho, para o pessoal entender, né? Sempre assim. Aham. Li a primeira leitura. Depois que eu li, Cristina, ó, Desandou. desabei, né? E foi assim, catequese, leitura, veio, depois da leitura, a acolhida. Ah, tá. Né? Antes da crisma tudo ainda. Tudo antes da crisma. Então, o quê? Uns 10, 10 anos. Eram uns 10 anos já. 10 anos, né? É engraçado, rapidinho, que você falou da leitura. Outro dia as crianças estavam lendo na nossa comunidade, na nossa Aparecida. E aí tinha uma criança que estava muito nervosa para ler e tal. E aí eu lembrei da primeira vez que eu fui ler também. Que eu fiquei tão nervosa que eu decorei a primeira frase. Uhum. Primeira frase era a primeira leitura, eu acho, né? E aí eu decorei a primeira frase e falei assim, eu falo decorado e depois eu continuo lendo. Para ver o tanto que é nervosismo, mas que isso dá um empurrão pra gente, como você tá falando aí, né? Sim, assim. Que dá um ânimo e são os pequenos passos, né? Uhum. A gente caminha devagar com o toque do Senhor por trás. E vai entrando devagar, vai participando e tudo mais. Aí você chegou na acolhida. Nesse processo, na catequese tinha criança. Né? A leitura foi uma coisa mais isolada, depois a acolhida. Você encontrava crianças na sua idade, ou talvez adolescentes, jovens, com que você pudesse se entrosar, ou você acaba se relacionando mais com adultos ali, nesse processo? No começo foi com as crianças, né? Com a minha turminha de catequese, né? Que a Márcia, ela tem um trabalho muito forte, né? Ela sempre convida, incentiva para vir participar das missas, celebrações, eventos quando tem. E eu vim participando aos poucos com as crianças. Uhum. Só que depois eu comecei a conviver com pessoas mais velhas, né? Que queriam a minha presença, vinham me chamando. Então eu abri também o meu coração para escutar essas pessoas, né? Veio a acolhida. Né? A acolhida chegou para mim como uma ajuda da minha mãe. Por quê? Porque um dia ela chegou para mim e falou, Kelvin, além da catequese que você tá, tem uma equipe que precisa de você. Eu falei, qual, mãe? A acolhida. O que faz a acolhida, mãe? A acolhida hoje, ela fica na porta da igreja dando paz de Cristo pro pessoal. Aí eu falei, eu lembro disso até hoje. Falei, mãe, pra quê? Pra que isso? Paz de Cristo? Nem sei o que é isso, nem sei o que significa esse significado, né? Mas tá bom. Eu vou. Percebe, Cristina? Como que lá atrás, quando eu comecei a minha catequese, eu era um pouco fechado. Chegava tímido, não conhecia ninguém. E com o andar dos anos eu fui me abrindo. Como uma rosa se abre, eu fui abrindo, né, aos poucos.
Chegava, participei da acolhida, vinha na porta da igreja, Paz de Cristo, e é muito bom segurar a mão de um irmão. É muito bom você olhar nos olhos de um irmão. É muito bom você dar um abraço, saudar ele na igreja. Por quê? Porque todos nós hoje na igreja, né, Cristina, nós somos irmãos. Temos o mesmo pai, temos a mesma mãe, nós nunca seremos órfãos. E nós temos um apelo muito forte que é dado a nós, que é o amor de Deus, o seu Espírito Santo. E a primeira vez que eu fiquei na acolhida, eu pude ver a verdadeira fé que Cristo me deu. Né? Como que aos poucos na igreja eu fui amadurecendo, né? Olhando, aproximando os jovens, cativando, né? E tudo mais. Esse foi o meu segundo passo, foi a acolhida. O segundo equipe que eu assumi, que eu entrei, foi a acolhida aqui. Né? Mas veio um outro convite, que foi os coroinhas. Né? Sua mãe também ou não? A minha mãe, assim, né? A minha mãe, ela é ministra de Eucaristia, né? Na época, ela também era ministra. Na época, né? Não, minto, perdão, desculpa. Ela entrou depois, né? Veio o coroinha. O coroinha foi um convite que foi me feito, né? Que eu tive que pensar muito. Porque eu falava muito com a minha mãe. A minha mãe, ela já me convidava para ser coroinha. Kevin, vai lá, você não quer ser coroinha? Não? Vai lá ajudar o padre. Aí eu virava e falava, fazer o que lá? Vou pegar o jarro que eu falava, né, jogar na mão do padre, acabou? Pra quê? Eu nem conheço o padre, não sei nem quem ele era. Na época era padre Renato, na época. Tá. Aí eu comecei a perceber na igreja os jovens, que eram os coroinhas. Que já tinha, como eu citei lá no começo, a Maria Luísa, tinha também a Larissa, né, Paulo Márcio, Bruna, aqui da São Vicente, tá? Turma da sua idade. Da minha idade. E Luana, né? E comecei a perceber eles servindo. Aí você pode até me perguntar, Kelvin, como que você aprendeu a função do coroinha hoje? Eu aprendi o coroinha olhando, observando o que ele fazia, né? Às vezes eu ficava na acolhida, ficava na porta da igreja e prestava atenção lá na frente. O que o coroinha faz? Como que é a função do coroinha? O gesto, a postura, né? Foi isso que eu comecei. Esse foi o passo do coroinha, até agora. Fiquei muito pouco tempo com coroinha. Ué, por quê? Porque eu fui chamado para ser cerimoniário. Ah, tá. Fui muito pouco tempo. Foi questão de 6 meses com coroinha, né? Você lembra a idade que você estava? Eu tava com 11. Tava com 11 anos já. Né? O cerimoniário não tem idade mínima, não? Hoje tem. Ah, Hoje tá. tem. Porque tem um novo diretório, né? Que saiu Entendi. pela arquidiocese, né? Hoje tem. Tá. Fiquei muito pouco tempo com coroinha. 6 meses com coroinha. E logo depois eu entrei para o cerimoniário. Quem me deu formação na época foi o padre Ronaldo, né? Que era seminarista aqui na época, com o padre Renato. Ele me ensinou tudo, cerimoniário, tudo. Além do que eu já tinha aprendido como coroinha, né? E foi a melhor sensação da minha vida, Cristina. Eu fiquei, assim, 9 anos como cerimoniário, servindo direto. Eu estava em todos os lugares. Eu sempre falava que servir se faz de coração, se faz de peito aberto. E você tem que escutar muito a voz de Deus para isso. Né? Até nós jovens também, eu sou um jovem. E eu tenho a minha fé em Cristo e a fé no meu servir. Então eu olho direto assim, hoje mesmo servindo, e quanto que isso me faz falta. Nossa, dá um aperto no coração. Porque tem limite também para sair de idade? Tem. Hoje, se não me engano, até os 23 anos de idade. Mas você saiu? Eu saí antes. Eu saí com 21 anos, né? Cerimoniário. Mas foi algum motivo específico? Não, assim, vou falar. Tipo, o motivo que eu digo assim, não, porque já tenho tantos anos. É pela idade, assim. Compatibilidade de horários, uma coisa assim. Somando tudo mesmo, coroinhas, cerimoniários, eu tava com 9 anos já, né?
Aí o padre, agora o atual padre Carlos, ele me chamou para conversar, né? Que precisava de um rodízio na equipe. E como eu estava há muito tempo, ele pediu a minha licença, eu aceitei, né, a minha licença e fui, né? E saí dos coroinhas, dos cerimoniários, perdão, e fui andando aos poucos. Para mim foi tudo a equipe. Mas enquanto você era cerimoniário, você crismou. Crismei. E a ir a crisma foi uma vontade própria ou sua mãe que te inscreveu? Não, aí já foi minha vontade própria. Com 15 anos, normal, foi lá, fiz inscrição. Fiz inscrição, participei da crisma, fui nos retiros, né? O retiro muito feito no Sítio Perim, ali perto do Boulevard, né, na época. Fui participando, o convite foi sendo feito e fui aceitando. Eu sou uma pessoa, Cristina, que é muito difícil falar não. Ainda mais quando é algo da igreja. Eu sei que às vezes, né, por questões assim, particulares minhas, de trabalho, de estudo, eu tenho que falar um não. Mas é difícil falar não para Deus. É muito mais forte, sabe? Nesse ímpeto da juventude ainda mais ainda, né? Que a gente, como no seu caso, né? Você mora com a tua mãe, ou seja, você ainda não tem a tua família, você não é responsável por um seio familiar. Então, a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu desejo, né, é muito mais direcionado. Então, tem muito mais tranquilidade para poder se lançar nesse barco mesmo, permitindo que Deus te conduza e nesse processo até te mostre a sua vocação. Sim. Não sei qual processo você está de vocação, se quer falar sobre isso ou não também, pode ficar à vontade. Bom, já que tocou em vocação, e essa palavra é muito forte, né? Vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas me falam quando eu ando pela paróquia, né? Já vi muitas pessoas falarem, Kelvin, você vai ser padre. Teve pessoas que já sonharam que eu seria padre. Mas eu já fiz encontro vocacional. O padre Carlos já me levou para conversar com o reitor do seminário, que atual era padre Jorge. Já fui lá, já participei de encontros vocacionais. Mas eu vi que não era no momento. Sabe? Como eu falei, não é errado dizer não. Tudo tem seu tempo. E o meu tempo não é assim de sacerdotal, né, que é o padre, né? Fiz encontro vocacional, participei, mas eu falei, opa, Kelvin, calma. Tem outros meios que você pode se lançar. Por que as pessoas me viam como padre? Por dois motivos. O primeiro motivo, por conta dos coroinhos, dos cerimoniários, né? E o segundo motivo é que eu hoje também faço parte da liturgia aqui da São Vicente, e que eu celebro também, eu presido celebrações, né? E vou em qualquer lugar. Onde me chamar, você pode servir aqui? Eu vou. Já servi aqui na São Vicente, já presidi, na verdade. Presidi na São Vicente, Santa Luzia, Jesus Operário, São João Batista. Essas foram as quatro da paróquia que eu já celebrei, que eu já presidi. E eu fui entrando, né? Mas a vocação também me chamou ao ato de ensinar. Que vocação? Eu quero ser professor. Vocação profissional. É importante você fazer o comentário. Falando em vocação, é importante a gente ter essa grande diferença, assim, né? Então todo menino que for coroinha, ou toda menina que for coroinha, ou for cerimoniário, pronto. A vocação dele é no altar, como sacerdote, ou a vocação dela é para ser freira, né? E pronto, ponto final. E até é engraçado que, nem comentei com meu esposo, que na semana passada, no trabalho, como eu falo muito da igreja, eu falo assim, da igreja como um todo, porque eu não tento pregar no meu serviço, né? Se alguém entender alguma coisa, que seja pela minha ação e não pela minha falação. Então, acho que é muito mais coerente um evangelho vivido do que jogado por palavras. E toda dúvida que alguém tem de igreja dentro da minha sala de trabalho, eu esclareço, da igreja católica, óbvio, né? E aí um dia um menino falou assim, Cris, você nunca pensou em ser freira, não? Eu falei, pensei por alguns minutos e sempre soube que a minha vocação era o matrimônio. Porque a vocação,
E isso é muito importante, né, até para os jovens que vão nos acompanhar aqui nesse podcast, ela está dentro de nós. Sim. E às vezes a vocação ela é colocada desde quando somos gerados no ventre de nossa mãe, pela graça do Espírito Santo. Então, quando somos gerados, a mão de Deus vem, coloca em nós. E ali está a nossa vocação. A vocação é um chamado. E ela é um chamado daquilo que somos no íntimo do nosso ser. É claro que algumas vezes, né, e nós temos exemplo de vida de santos que isso acontece, que a vocação às vezes ela não se realiza naquele caminho. Mas Deus nos chama. A nossa vocação primeira, a nossa vocação maior é a santidade. Como chegaremos à santidade é o nosso modo de vida. Né? O modo que Deus me chama a chegar à santidade, né? Não façamos piadas, que meu esposo ele não é minha cruz, mas a forma como chegarei à santidade é através do matrimônio, da constituição de uma família. Padre Carlos foi chamado à santidade, vivendo, percorrendo a trilha de sacerdote. Ou seja, todas as dificuldades, felicidades, dilemas que eu, enquanto casada, Padre Carlos, enquanto sacerdote, vai viver, todos nós teremos não as mesmas dificuldades, mas os graus de dificuldades existirão para todos. E cada um no seu modo, cada um dentro da sua vocação vai chegar a essa santidade. Então, eu achei muito interessante isso que você comentou, porque é certo que o período de coroinha, o período cerimoniário, na acolhida, na liturgia, são meios, são modos que, como você ainda está na juventude, vai se encaminhando para a santidade, que é o fim da nossa vida. Então, é interessante porque às vezes a gente entra num ciclo de qual é a minha vocação, o que eu vou fazer, qual é a profissão, o que eu vou... Calma. Não adianta a gente correr e não parar para prestar atenção. Não sei se você conhece, acho que você deve conhecer. Né? O Dunga, que é um evangelizador católico, sim, que era da Canção Nova, hoje ele tem, se não me engano, é um livro, né? O caminho se faz caminhando. Então não adianta eu querer traçar, não, eu vou fazer pedagogia, eu vou casar, eu vou ter 3 filhos, 2 homens e uma menina, eu vou dizer o quê? Você não trilha o caminho lá longe. Você trilha a cada passo. E aí você vai. O caminho se faz caminhando. Então a minha vocação, ela brota, ela já está dentro de mim. O meu trabalho é fazê-la brotar. Quereis conhecer a Deus? Conheça a ti mesmo. Quereis se conhecer? Conheça a Deus. Então, é um caminho que não tem que ser imposto, que não tem que ser sofrido no sentido dessa ansiedade, dessa angústia, dessa busca, mas é um caminho que tem que ser vivido, tem que ser caminhado. Sim. E, Cristina, você fala de vocação e santidade, e vem muito uma palavra na cabeça agora. Tem a ver com o dom. Por que o dom, né? Uma palavra pequena, mas que a mim me mostra um poder de alegria. Aonde eu quero levar essa conversa? Eu falei que eu quero ser professor. Né? Por que eu quero ser professor? Primeiro, antes de tudo, eu não queria pedagogia. Não, mas calma, só para a gente entender bem a raiz. Você terminou o ensino médio, com 18 anos. Seu pai faleceu, você tinha? 13 anos. 13 anos. Então, foi lá no início ainda da período de coroinha, cerimoniário, né? Foi. E aí você passou por essa perda e por esse processo. Passei. E aí você forma no ensino médio e começa o que na sua cabeça? O que eu vou fazer? Eu acho que é a pergunta que todo jovem faz. Acabei o ensino médio, o que eu faço agora? Você tinha a pressão de ter que colocar dinheiro em casa ou não? Não. Você tinha essa tranquilidade, digamos assim, né? Sim. Por que eu tinha essa tranquilidade? A minha mãe falava comigo muito. Calma. Tudo tem seu tempo, mas calma. O que você decidir, Kelvin, eu vou dar contigo. Como eu falei,
eu não queria pedagogia. Eu sempre quis direito. Não é à toa que eu fiz um curso, né, pela Estácio, Faculdade Estácio, de investigação forense e perícia criminal. É uma área do direito. Só que eu não conseguia passar no curso de direito, né, porque era muito concorrido. Aí eu pensava muito, Senhor do céu, o que eu faço? Tá difícil, é concorrido, né? Muitos jovens lutam, trabalham, suam para ter algo para si. O que eu faço agora? Até que pessoas da comunidade, e como nessa época, né? Eu já fui, né? Coordenador de coroinhas, dos cerimoniários, de comunidade e também paroquial, as pessoas começavam a olhar para mim e falavam: Kelvin, você tem um dom para ensinar. Por quê? Porque no coroinho cerimoniário eu fazia muitos planejamentos, formações, cheguei a uma época a fazer retiro com eles. Então, assim, perceba como que planejamento e organização também está lá no campo da pedagogia. Aí, com a fala das pessoas, eu comecei a refletir. Gente, será que é isso mesmo? É algo que está na minha frente, assim, sabe? E eu não estou vendo. E eu falava, não, quero isso não. Por quê? Eu não, chega, não quero direito. Mas eu comecei a refletir. O meu pensamento foi para mim, mas eu sempre pedi um conselho. Você sabe, né? Conselho de mãe é conselho de mãe. Aí eu decidi, não, vamos para pedagogia. Fui. Fiz vestibular. No primeiro semestre não passei. Até que veio o segundo no meio do ano, né? Isso aí foi foi bem no começo da pandemia, né? Foi 2020 aí, né? Metade de 2020, né? Veio a pandemia. Tá bom. Aonde eu vou levar agora? Chegou um dia que eu estava no meu trabalho, o meu irmão me mandou mensagem. Já estava trabalhando? Tava. Só que assim, não trabalhava na área pedagógica, né? Trabalhava num comércio lá na Glória. Então você terminou o ensino médio, estava nesse processo aí de qual faculdade faz, de estudar para vestibular, mas nesse meio tempo optou por trabalhar também. Sim, também. Trabalhei em alguns mercadinhos, né? Loja de fazer roupa, né? Estamparia, tudo mais. Foi nesse período aí, né? Bom. Tem bastante loja de estamparia por aqui, né? Meu esposo trabalhou em algumas também. Bem, eu trabalhei quando jovem. Eu trabalhei na Silmer, aqui lá na Glória. Eu não sei qual é o nome daquele trabalho. Glória. É outra, né? Continuando, né, Cristina? Até que um dia, meu irmão, ele me mandou mensagem. Me perguntou, Kelvin, vai abrir agora em agosto o processo seletivo na UFES, o SISU, né? Sistema Único Integrado. Sistema Único, alguma coisa. Enfim, né? Tá. Por que você não se inscreve? Eu virei para ele e falei, não quero. Não quero isso não. Para quê? Kelvin, tenta. Vai que você consegue. Vai que você vai um dia sentar lá na UFES. Papai sempre quis isso para você. Tanto para mim quanto para você. Vai, tenta. Tá bom. Aos 45 do segundo tempo, Cristina, eu me inscrevi para pedagogia. Aí eu entrei pelo SISU, né, o Sistema de Seleção Unificada. E, por coincidência, eu passei. Né, fiz a minha inscrição, porque para entrar pelo SISU, ele te dá duas opções de curso. Primeira opção, segunda opção. Eu coloquei pedagogia como segunda opção. Você insistiu no direito ainda? Não, eu não queria direito. Eu botei biblioteconomia, primeira opção, e pedagogia. Eu fui e passei em pedagogia. E olha que eu não ia me inscrever. Se não fosse meu irmão, né, não tivesse falado por mim, entrei na UFES. E lá estou até hoje. Estou em qual período? Quarto período agora. Começou tem pouco tempo. Pouco tempo. Falta mais 4 pela frente. É no CCJE?
Não, pedagogia No prédio de educação, Paulo Freire. É o que fica pra cá do teatro, né? Isso, bem atrás do teatro. É o quarto prédio do teatro, né? Tá gostando do curso? Demais, demais. Aí, a pedagogia lá entra, Cristina, por quê? Eu falo que as crianças me mostraram isso. Os jovens me mostraram isso. Pela fala, pelo dom de falar, pelo dom de ensinar, né? E eu sou apaixonado pela pedagogia. Né? Por quê? Porque educação é vida, educação é arte, educação transforma. Eu quero ser professor, Cristina, vou dizer meu motivo. Porque eu quero alfabetizar o meu aluno, eu quero ver meu aluno crescer, e eu quero conquistar os seus objetivos junto com esse aluno. Eu quero olhar lá para aquele aluno, lá na primeira etapa dele, e pensar, caraca, eu, como professor, fiz parte da educação desse aluno. É por isso que eu acredito na educação. Sabe? Me traz alegria. Né? Hoje, na minha sala, a maioria ela é mulher. A maioria. Né? O cenário da pedagogia Sim. sempre foi mais por esse lado. Sim. Eu posso te dizer, de verdade, o quanto que eu aprendo com essas mulheres. O quanto. Sabe? Porque são mulheres fortes, mulheres que têm garra, que têm força, que querem transformar. Isso me dá mais ânsia, me dá vontade de estar com elas. E é interessante que a gente não fez a conexão no tema, que é juventude e liderança. E aí fica bem nítido por que a liderança vem justamente agora. Porque E aí tem uma outra mescla, que é um assunto que a gente colocou em pauta aqui agora, que foi a questão da vocação, né? É claro que assim, a gente não sabe o que será depois que você se formar, como isso vai ser desenvolvido, esse desejo, né? Mas é notório ao olhar, desde o início até agora, como você foi encaminhado por um processo de liderança, de forma até involuntária. Sua mãe que te inscreveu, as pessoas que te apontavam, que te mostravam as coisas, né? E é claro, no seu íntimo e no seu pessoal com Deus, as coisas foram sendo mostradas. Aquilo que você tinha aptidão, aquilo que te agradava, aquilo que te completava, né? Enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, para a gente poder dar esse salto, se você agora conseguisse fazer essa mescla, assim, né? De onde a liderança surge, se é essa percepção mesmo, lá nos coroinhas, no cerimoniário, ou como você falou comigo nos bastidores, né, que hoje você está na liderança do EJC, se isso você enxerga que é uma conexão que na verdade é quem você é. Você tem essa liderança interior, que agora você consegue mesclar profissional, igreja, porque é quem você é. Exato. E essa liderança, ela foi surgindo aos poucos em mim. Sabe? Pelo meu agir. Né? Como que a liderança vai entrar em mim? Ela vai entrar um pouco muito no fato da caminhada minha. Perceba, eu vim devagar, pessoas me acompanhando, até que chegou um tempo que eu fui com minhas próprias pernas, tomando decisões sobre a minha vida, tomando decisões na minha comunidade, assumindo coordenações, no qual foi me colocado a responsabilidade, entreguei. Então, assim, na liderança também é um fato de confiança. Pelo trabalho que você faz, pelo exemplo que você é. Entende? Então, como que eu vou mesclar tudo isso? Eu, por mim, algo que foi trabalhado lá atrás e que hoje eu ponho em prática. E o que você entende por liderança? Liderança, muitas pessoas podem pensar, é poder. Muitas pessoas se agarram ao poder. Mas, para mim, liderança é atitude, é o saber falar, é o saber olhar,
é o saber orientar, né? É saber respeitar, é saber entender a dor do outro, ir ao encontro do outro. Jesus, ele é o nosso líder. Os discípulos falavam que ele era o mestre. Mas Jesus nos mostra o seu caminho, nos traz a sua luz, o seu dom, o seu Espírito Santo. A mim, Kelvin, eu sinto muito tocado nesse sentido. Por quê? Porque ele me tocou lá atrás. Eu não preciso ver Jesus, ver Cristo para ser tocado por ele. Eu senti isso lá na minha mãe, que ela me mostrou, e no meu caminhando. Ou seja, a minha mãe foi o meu caminho. A minha família foi o meu caminho, né? Porque as minhas tias vêm na comunidade, a minha avó, o meu tio, então a minha família foi me indicando. Assim. Então Deus foi abrindo o leque. Aonde que o Kelvin vai entrar? Calma, tenha calma, tudo tem seu tempo. Mas a liderança foi entrando aos poucos. E nos poucos que eu fui entrando, o pessoal foi confiando em mim. Entra um pouco a questão da confiança também. A confiança é uma pessoa que tem responsabilidade, tem zelo, cuidado na fala com o outro, no olhar. Tudo isso que eu falei tem um pouco a ver com liderança. Liderança tira um pouco do poder, porque às vezes a liderança cega. Ela vai corrompendo a gente por dentro, que no corromper acaba que a gente pode machucar uma pessoa. Então assim, parece ser um assunto, todo podcast de hoje, fácil de falar, mas não é. Né? Pessoas da nossa paróquia, para mim, me serviram de exemplo do que eu sou hoje. Sabe? Quantas pessoas já passaram atrás, que estiveram aqui nessa comunidade, na sua, nas demais também, que deixaram o seu legado. É um ciclo. É renovado. Alguém foi uma liderança para você, depois você, ou um exemplo, perdão. Alguém foi um exemplo para você, talvez depois você vai ser um exemplo para o outro, e esse outro vai ser exemplo para aquele outro, e assim esse ciclo vai se passando. Mas a questão da liderança, não sei se você vai concordar com o meu pensamento, mas eu gostei da ideia inicial, que você falou que o nosso líder maior é Jesus. Né? E liderança, para o meu ponto de vista, se a gente olha para Jesus, como é que Jesus liderou? Em primeiro lugar, Jesus ele tem que ser o nosso exemplo de líder, porque eu acho que a definição de líder, tanto no meio profissional, econômico, financeiro até, tem tudo a ver com aquilo que Jesus, como ele foi um líder. Né? Jesus não foi à frente, trazendo uma multidão atrás dele, como se estivesse à fronte de uma batalha. Pelo contrário, Jesus, toda vez que fazia um milagre, falava o quê para aquele a quem ele fez o milagre? Vai, não conte nada para ninguém e não voltes mais a pecar. Jesus, e era engraçado que quanto mais ele falava, não conte nada para ninguém, é que o povo saía contando. Verdade. O povo é fofoqueiro desde o início do tempo, né? Então Jesus, ele nunca teve, e é muito claro em todas as passagens que você tem, Jesus não tem um momento em que ele traz o poder para si, Jesus não tem um momento em que ele se autoeleva, né? A única elevação que Jesus fez foi depois da morte, quando ele se ascendeu ao céu, né? Mas nas outras situações, nem na sua própria morte na cruz, Jesus não atrai a atenção para si. E para mim, o que Jesus faz como líder? Tira o melhor de todos. Pedro, tu não serás mais pescador de... eu não sei falar muito bem as palavras, não, mas todo mundo lembra a passagem, né? Ele fala com Pedro que ele não vai mais pescar peixes, mas que agora ele vai ser pescador de homens. Depois ele fala para Pedro de novo, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quando ele chama Mateus, você não vai mais ser cobrador de impostos, venha ser um dos meus discípulos. Quando ele vê Zaqueu na árvore, quando ele toca, que foi o evangelho desses dias, né? Com a lama ele cura um cego. Tá vendo? Jesus, ele nunca atrai para si. Ele faz o quê?
Ele tira o melhor da gente. E tem um exemplo para mim que resume bem, que é do cego que ele pergunta, né? O que queres que eu te faça? É até um pouco sarcástico de Jesus. Se um cego chega perto dele, ele ali já tinha a fama de que fazia milagres, que era o Filho de Deus, reconhecidamente o Messias. Um cego chega perto dele, o que o cego quer? Ele quer voltar a enxergar, ele quer a cura. Mas por que Jesus faz isso? Porque Jesus quer que a essência de todos nós venha para fora. E essa, no meu ponto de vista, é a maior característica de alguém que sabe liderar. Alguém que sabe liderar não pega e faz. Sim. Alguém que sabe liderar. E aí que eu acho que a pedagogia que você falou se encaixa. Porque o desejo que você expressou é o desejo de um líder. Eu quero ver uma criança crescer, eu quero ver uma criança desenvolver. Você vai ser esse ponto de apoio. Ponto de partida. Esse ponto de nem só de partida, mas de segurança, de confiança. E aí quando a gente se espelha em Jesus, a gente encontra tudo nisso. Jesus é o Messias, é o nosso Salvador. Sim. Ponto, isso ninguém retira. Mas Jesus é esse, é o nosso suporte, é o nosso apoio, né? O que eu faço? Como é que eu conduzo? Então, se eu deixo Jesus liderar a minha vida, ser o líder, é Ele que vai me apontar o caminho. E é com Ele que eu vou conseguir extrair o melhor de dentro de mim. Então, quando nós nos espelhamos nessa liderança de Cristo, que sejamos esse tipo de líder que tira o melhor dentro da nossa comunidade, dentro da nossa equipe, dentro da nossa casa. Veja como também Jesus ele coloca à frente dele o amor, a humildade dele, a maneira que ele observa, que ele faz assim com zelo, com um pai. Ele é pai, né? E hoje eu também percebo, né, Cristina, que a liderança está aqui dentro, está, mas o mundo precisa conhecer quem é Jesus, sabe? Via missa é bom, é maravilhoso. Você está perto do Pai, você está com os irmãos. Mas lá fora tem gente que não sabe quem é Jesus, não sabe a importância dele, sabe? Ir ao encontro de enfermo nos diversos lugares da nossa paróquia é você levar Jesus também. Olha a função dos ministros hoje. Mas é só eles que cabem essa função? Claro que não. Eu também posso ir. Eu posso levar um abraço, mostrar, filho, ó, estou com você. E isso você é tocado. Você precisa ser tocado. Porque quando o Evangelho te toca, você vai. E muitas vezes, quando eu estou no meu íntimo interior, Deus fala comigo, Kelvin, vai lá. Eu vou. Teve situações nessa paróquia, que eu não vou falar qual, que eu já fui. Já fiz visitas. Isso é meu. Ninguém tira isso de mim. Fui à casa de irmãos. Fui à casa de irmãs. Né? O ir vem de Jesus. E eu deixo ele me usar. A liderança também está no partir. Na ação. Aí eu falo, é bom estar na igreja ouvindo, participando da missa? É sim. Mas onde entra a minha ação? Aonde entra o meu agir? Como que eu pego a palavra, a escritura, tá aqui, né? Como que eu pego essa palavra aqui e eu aplico no mundo afora? É isso que a gente vê muito na pedagogia também, sabe? Como que eu posso pegar, por exemplo, a matemática, né? O que eu aprendo na matemática e ensino para o meu aluno? Quais são os meios, os métodos que eu vou fazer isso? Também é aqui. Por isso que eu falo, né? Como que lá atrás nos coroinhos cerimoniários me fez enxergar, como que fez uma relação, sabe, muito forte com a pedagogia, sabe? Então é muito louco, desculpa a palavra, mas é muito doido falar disso, porque estava na minha frente e eu não estava vendo. Eu já sou apaixonado. Mas é aí que está essa certeza de que é um caminho que você fez caminhando. E ninguém sabe o caminho, né? E a gente só vai descobrir
à medida que for vivendo. Então, assim, você teve a busca pelo direito, você queria o direito, era algo bom do seu coração, era justo, era sincero, era necessário, era tudo. Mas foi necessário você continuar caminhando para poder ter a clareza de enxergar. Mas você tocou num assunto que sempre me toca muito, que é a questão da Santa Missa, né? Desde muito jovem eu aprendi no meu grupo de jovens que se você entra numa missa, se você sai da mesma forma, é porque você nem foi. Porque não é possível alguém, diante do santo sacrifício de Jesus, sair da mesma forma. E é interessante porque tem que dar um alerta, meio que um estalo dentro da gente. Eu estou saindo da missa da mesma forma que eu chego? Quando eu saio da missa, eu não tenho vontade de evangelizar, eu não tenho vontade de ser mais santo, eu não tenho vontade de lutar contra o pecado. Se não existe um desejo de mudança interior todas as vezes em que eu passo por uma Santa Missa, a nossa fé está muito ruim. Está muito aquém, mas está ruim mesmo. Talvez a palavra certa é ruim. Porque ali a missa é um encher-se para transbordar-se para fora. Né? O podcast não é um encher-se. O podcast é um empurrão. Né? Vá à missa. Recorra à confissão. Recorra aos sacramentos. Vai ler a Bíblia. A gente, às vezes, no nosso cenário, ele está meio ambulante, né? Mas a gente sempre tenta trazer uma imagem que é um empurrão para te levar. Porque a verdadeira fonte é a Eucaristia. A palavra e a Eucaristia. Porque é nela que eu encontro, conheço sobre Cristo, e é na Eucaristia que eu recebo Ele materialmente falando. Então, tudo aquilo que a gente faz, aonde quer que a gente for, a gente só empurra as pessoas. Vai. Tem esse desejo aí de querer ver alguma coisa? É de Jesus que você tem sede. Não é? Então, quando mexe na Santa Missa, mexe no meu coração, eu fico um pouco... Porque a missa ela é forte, né? Ela é muito intensa. É forte. É o santo sacrifício. Quando você sente, então, é o que eu falo. A Eucaristia nos completa. Se falta um pedaço no teu coração, falta um pedaço da Eucaristia. O corpo e sangue de Jesus que anda em nós, o coração quando pulsa, ele pulsa por Jesus. E quando está fraco, ele pulsa mais forte. Isso que é interessante. Muito bom mesmo o nosso podcast de hoje. Não sei se você trouxe alguma palavra, se tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre a liderança ou sobre até algum ponto da juventude que ficou marcado na sua história, na sua vida. Olha, eu posso trazer uma leitura aqui, mas deixa eu comentar uma coisinha antes. À vontade. Vou trazer uma situação da minha vida. Né? Vou falar um pouco do EJC. Ah, boa. O EJC eu não posso falar muita coisa, né? Porque ele tem um sigilo por trás. Né? Mas o EJC, ele é muito forte. Muito forte. Mas, somente participar do encontro não basta. Você tem que estar aqui. E isso eu vou falar olhando para os jovens. Dá licença, Cristina. Fica à vontade. Olhando para você, jovem. Você que só participa de EJC, está lá por presença, é pouco. É muito pouco. Esta paróquia Santíssima Trindade, ela precisa de você. E não vem dizer que aqui não tem espaço, porque aqui tem. Tem muito espaço. Seja liturgia, catequese, perseverança, qualquer equipe, ela quer te abraçar, mas precisa de você. Você tem força aqui, você tem um chamado de Deus. Abra o teu peito, escuta o que Deus tem para você. Esta paróquia Santíssima Trindade, que tem 9 comunidades, tem missa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
às vezes na segunda e na terça. E você, jovem, acorda para a vida. Nós estamos aqui. Cristo quer você. Cristo te chama. Cristo precisa de você e você tem força, tem poder. Você sabe do que eu estou falando. Apenas estar lá participando do encontro não basta. Não basta. Ir por ir, não. A nossa missão é diária. A nossa missão é frequente, é todo dia. Do amanhecer ao seu entardecer. Então eu te dou uma mensagem. Vem para cá. Aqui é sua casa. Aqui você é bem acolhido. Aí eu posso até deixar uma mensagem para as mães, Cristina. Mães, na verdade. Vocês podem até falar, o meu filho se afastou da igreja. Mas eu digo para você, Cristo nunca se afastou do seu filho. Ele sabe por onde ele anda. E ele está com seu filho. Tenha fé. Tenha liderança. Seja jovem. Força. Leve o amor. Leve o perdão. Pratique a ação de Deus. O Evangelho, a palavra, é sua arma, é seu escudo. Aqui está o seu ensinamento. É até o que eu falo também, Cristina. A palavra nos traz ensinamento. E muitas vezes, né, até quando o padre faz as suas reflexões, as suas homilias, que ele traz dons catequéticos, filosóficos, históricos que o padre Carlos traz, ele toca em assuntos que, quando a gente para e pensa, nossa, aquilo que o padre falou faz sentido para a minha vida. E é verdade. Então, assim, o que eu falo para você é o seguinte. A casa está aberta. Aqui é seu lar. Aqui você tem força, tem espaço. Mas precisa vir de você, do seu coração. Você pode estar afastado, pode estar magoado, pode não ter nenhum contato com a igreja. Mas nós estamos aqui. Se precisar de uma conversa, precisar de um abraço, porque uma conversa, um abraço salva. Uma conversa, um abraço traz um sentimento de pertencimento. E aqui você sempre vai estar presente. O seu coração está aqui. Mas ele precisa. Você precisa ouvir a palavra de Deus. É isso que eu tenho para deixar assim de mensagem, Cristina. Só que você falou no JC, os encontros eles são semanais? O JC? São mensais. Tem pós-encontro mensal. Isso. Porque o meu grupo de jovens não era JC, nem Renovação Carismática. Era sem nome, sem denominação. Então, foi o encontro. Nossos encontros eram semanais. Então foi o encontro que me fez querer celebrar. O encontro mexeu comigo. Porque ele é muito forte, não posso falar aqui. Porque ele é muito fez forte. Quando? Eu fiz o meu 10º encontro. Não, quantos anos você tinha? Perdão, desculpa. Eu estou com 23 hoje, né? Eu fiz quando eu tinha 18. 18, 19. 19 eu fiz. Já era um pouquinho mais velho. Já. Aí eu fiz o encontro, mas eu não era liderança ainda do JC. Né? Eu sou um dos G5, né? Mas eu fiz depois que eu fui convidado para assumir a dirigência do JC, né? Entendi. Aí geralmente no meio do ano? Sim. Mais ou menos julho, agosto, assim? Julho, agosto, às vezes setembro, né? A gente define uma data melhor para todo mundo, né? Aí as pessoas que fazem, elas vão tendo pós-encontro uma vez por mês, e no ano seguinte elas servem ou não, dependendo da dinâmica. Isso, depende muito da dinâmica também. Como é que funciona, né? Isso. Interessante. E dá muito jovem, como é que é? O quê? Último, Fazendo? O encontro em si, lá uns 2 dias, 3 dias. 3 dias dá. Eu não posso falar tanta coisa, não, só né? a quantidade, é mais ou menos 100, 150, 50. O encontro passado deu... Não, o encontro dos 3 dias, aquele lá que é o marco. O quanto jovens são, aquele do final de semana. Você faz que participa do encontro, né? É. Que participam
são 40 que participam. Estão fazendo o encontro. Os pós-encontros. Isso. Mas o encontro de 3 dias lá, que é sexta, sábado e domingo. Você fala aqui em... Porque o EJC não é... Eu só estou confundindo. Porque pra mim o EJC é aquele que você faz o encontro de sexta-noite, sábado e domingo, 3 dias, Isso. e depois você faz os pós-encontros. Sim. Aí eu queria saber... Porque quando você entra no EJC, você entra por esse encontro de 3 dias. Nesse encontro aqui são 50 jovens, ou é mais? É porque... E aí qual é a frequência que continua deles? Aqui, vamos falar pelo EJC, então, pelo encontro. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Tem aqueles que estão fazendo o encontro, isso que você quer saber, né? Isso que eu quero saber. A maioria está em 40, 50 jovens que fazem, né? Os pós-encontros, agora que você quer saber, eles são mensais, né? Todo mês tem uma atividade que é feita pela equipe da dirigência do JC, né? Às vezes é um pós-encontro de espiritualidade, às vezes é um momento de lazer, né? Porque jovem tem que ter linguagem do jovem, tem que saber falar com o jovem, né? Então trabalha muito essas questões também, né? A arrecadação, que o encontro precisa de um caixa, né, para ele poder funcionar. É basicamente isso. E o nosso JC, ele é a nível de paróquia? Paroquial. Então junta as 9 comunidades. Paroquial. Tem pessoas que participam daqui, fazem... Tem pessoas que, por exemplo, são na São Vicente, que fazem para os operários, são São Aparecida, Santa Luzia, e vai fazendo, né? Vai juntando grupão, né? Porque a nossa preocupação, Cristina, não é o que até o padre fala, não é a quantidade, e sim a qualidade do que é feito, né? Se eu no encontro conseguir tocar para mim já é tudo, porque ele sentiu o que é o encontro, né? Então hoje a média que você tem nesses pós-encontros aí é de uns 40 jovens. Sim. É um bom número. Por aí. É pouco para o tamanho desse bairro. Sim. Mas atualmente, diante de tantas opções que a juventude tem, né, um jovem fazer uma escolha dessa para 40 é um número até consideravelmente bom. Não é? É isso. Um prazer ter você aqui no nosso Entre Nós. É belo até você que está em casa, né? Quando a gente encontra um jovem tão dedicado à igreja em si, mas a Cristo, acima de tudo, né? A gente tem que ter... Eu amo a nossa igreja, eu enlouquecidamente apaixonada pela Igreja Católica, eu acho ela de cunho perfeito, cheia de pecadores que fazem barbaridades, mas a essência, ela é perfeita. E não é só pelo fato de vir de Cristo, que já seria o suficiente. Sim. E nem só pelo fato dela ser inspirada pelo Espírito Santo constantemente, que também já seria o suficiente. Mas é olhar a história dela e ver que Deus nunca nos decepcionou. Tivemos graves perigos ao longo da história da igreja, mas é uma igreja santa, acima de tudo. E perceber um jovem que vem aqui falar conosco, falar de sua vida, de sua entrega, de sua dedicação. Isso é para você, assim como o Kelvin falou com você, jovem. Eu falo para você, hoje eu tenho 37 anos. A minha juventude foi toda dentro de uma igreja. A minha juventude foi doada por amor à juventude também. Que assim como você, eu participei de um grupo de jovens, fui catequista de Crisma, né? Você está na catequese da perseverança. Perseverança, isso. Então, uma vida doada, uma vida entregue, uma vida feliz. Mas não uma vida feliz porque tudo deu certo, tudo foi bonito. Não. Mas foi porque o amor foi experimentado. O amor foi vivido. E é isso, você é jovem, que tem que despertar. Sabe essa angústia que você fica aí assim, ó? Ó, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Só o dedinho passando, ou só jogando alguma coisa. Essa angústia, esse desejo que você acha que é esse aparelhinho aqui que vai te preencher, algum copo, alguma outra droga, uma televisão, até uma pornografia, isso não preenche o coração. Parece que preenche, parece que faz bem, mas é tudo temporário.
Só uma coisa é eterna: o amor de Deus. Só a palavra, só Jesus Cristo que é eterno. O resto tudo é passageiro. E eu reafirmo, esse desejo que você tem aí dentro de você, essa angústia, esse vazio, essa coisa que você às vezes denomina como depressão, como ansiedade, como até uma síndrome de pânico, é um desejo latente do teu coração, do teu íntimo, de conhecer a Deus. Não é à toa que acho que a inspiração de hoje, da frase inicial, foi: queremos ver Jesus. E você falou isso, para a gente terminar, né? Você falou isso, eu queria terminar com uma palavra, né? Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele fala o seguinte: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, o Senhor vai falar por mim, e eu vou deixar-me ser um instrumento nas mãos dele. Aqui estou, Deus, aqui estou, Pai, estou pelo Senhor. Aqui é um guerreiro em Cristo. Essa é a minha palavra. Tem uma música que fala, né, Cristina, que eu usei na época que eu saí dos cerimoniários. Aonde eu andar, eu irei. Pelo Senhor vou. Por Maria, eu vou também. Eis um servo de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, que foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Se quiser mandar um beijo, um abraço pra sua mãe, sua sobrinha, pro seu irmão, fica à vontade aí. Mãe, ó, um beijo, tô muito feliz de estar aqui. Eloá, meu neném, ó, Padrinho te ama, tá? E James, nós somos parceiros, né? Mas tá aí meu abraço pra você também. É seu irmão? James é meu irmão. James, né? James. Na casa tem nome assim, estrela, é James, é Kelvin, né? Nome americano, né? Tá certo, tá certo. E a você que ficou conosco, o nosso muito obrigado. E acho que uma inspiração, o Júlio não gosta, ele fica meio bravo comigo, mas vamos encerrar diferente. Mas antes da gente encerrar, deixa o seu joinha, assim, o seu like. É só clicar na mãozinha que tá aqui embaixo aparecendo. Abre o comentário e fala: esse tema foi bom, esse tema foi ruim. Cristina, melhora essa maquiagem, qualquer coisa. Melhora esse cenário, Júlio. A gente dá um jeito, tá bom? Mas não deixe de participar e de interagir conosco. E para encerrar diferente um pouco, né? Pedir a bênção de Deus, né? Nós que, como a palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, no nome de Jesus, aqui ele se faz presente, né? Então, se você está em casa também, reze conosco, né? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre a nossa juventude, e clamando a bênção de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo podcast. Fique com Deus.